América é como um corpo, e sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas três áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin. Agenda: o plano para a destruição da América. Esta é uma história real. Esta história começou de fato para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. Alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento. Queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para a idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental, pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Me lembro de ter pensado, este plano não parece muito realista. Pelo menos não é algo que eu deva me preocupar durante a minha vida. Então, 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas 2 anos. Então pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês escrevia sobre um assunto diferente. Em janeiro de 2008, estava pensando sobre o que escrever e me lembrei dessa reunião de 1992. Pensei nas metas que eles haviam traçado e onde a América estava hoje, e eu não podia acreditar em como eles tinham sido bem-sucedidos, pois as famílias estavam se desintegrando completamente e o movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre mercado. E leis sobre crimes de ódio estavam sendo analisadas, tornando crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve inclusive uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa.
Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Cleo Skousen, um antigo agente do FBI. E nesse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo. Facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24. Eliminar todas as leis que são contrárias ao que é obsceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26. Apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21. Infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Alguém precisava descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o nosso país. Será que todas essas metas muito específicas se realizaram por acidente? Ou havia algo abaixo da superfície apodrecendo de propósito a cultura americana? Então decidi buscar os fatos, entrevistando os meus escritores e palestrantes favoritos de todo o país. A maior parte da estratégia para refazer a América desde dentro começou com Antônio Gramsci, que escreveu mais de 2.000 páginas na década de 30, explicando como derrubar a cultura judaico-cristã desde dentro. O plano que ele sugeriu é o foco principal da esquerda desde então. Antônio Gramsci foi um filósofo neomarxista. Antônio Gramsci era um comunista italiano. Gramsci é provavelmente o maior causador de problemas no mundo. Ele sabia da importância de minar a moral e o caráter de nosso país. Como a América tinha uma forte herança cristã, eles tinham que atacar a cultura, mudar a cultura. Até mesmo inserir pornografia em áreas que as pessoas normalmente não aceitariam. Ele disse: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Isso significa penetrar nas universidades. Você escreve os livros, os romances, a poesia, a música, a crítica literária. E controlando a cultura, você pode mudar o pensamento das gerações seguintes. Ele diferia de Marx, em vez de, por exemplo, destruir a igreja ou outras instituições básicas. Ele disse para infiltrá-las e usá-las para mudar a cultura. Ele não queria uma revolução nas ruas, que seria derrubada pela polícia no dia seguinte. Ele queria mudar a sociedade a longo prazo, para que a revolução acontecesse sem que percebêssemos. Os comunistas têm sido muito eficazes na promoção de sua ideologia, em Hollywood e nos meios de comunicação de massa. E eu acho que ele estava certo, foi exatamente o que aconteceu. É o que tem funcionado e está funcionando agora. E essa é a grande história de sucesso do comunismo nos últimos 50 anos. São os professores, educadores e os jornalistas.
que são a tropa de choque de Gramsci do futuro. Eles estão, na verdade, validando a visão de mundo judaico-cristã, pelas coisas que eles atacam, no esforço para destruir a nossa cultura que eles sabem que tem de perseguir as coisas que a cultura judaico-cristã mais honra e valoriza. Moralidade, crença em Deus, fé, importância da família, santidade da vida e do casamento. É incrível que os nossos inimigos tenham visto que a nossa moralidade é a nossa maior força. E ainda assim muitos americanos parecem não viram. Moralidade é ter o caráter de fazer o que se deve fazer, em vez do que você tem a liberdade de fazer. E essa é a única maneira que a liberdade funciona. Não se pode dar liberdade a um povo sem moralidade, ou eles irão se autodestruir. E é isso que vemos acontecer na América hoje. A base de tudo é, liberdade e livre iniciativa são simplesmente fruto da árvore da moralidade. Nossos pais fundadores entenderam claramente este princípio. Nossos inimigos também. Nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. É totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. José Adams, segundo presidente dos Estados Unidos. Destronar Deus é destruir o capitalismo. Karl Marx, pai do comunismo. Karl Marx teve o discernimento de ver que destronar Deus e destruir o capitalismo caminham juntos. Conforme você tenta destronar Deus, apagando a moralidade da sociedade e destruindo suas instituições, a família e a igreja, você está destruindo o capitalismo. Porque, conforme as famílias se desfazem e a igreja perde a sua influência, a sociedade começa a desmoronar. E então o governo tem que se expandir para juntar os cacos. Karl Marx era ateu. A filosofia de Marx era que as pessoas existiam para o benefício do Estado. O marxismo fez e faz todos os outros ismos da era moderna. É tentar destronar Deus endeusando o homem. Você tem que descreditar Deus. Ele é a sua concorrência. O século XX trouxe várias ideologias que tentaram desvalorizar Deus e elevar o homem. Comunismo, relativismo, humanismo. Agora negam que há um Deus e afirmam que, ao fazer isso estão, na verdade, elevando o homem. Mas, analisando bem, essas filosofias sempre acabam tratando algumas classes de seres humanos como não merecedoras do mesmo valor e direitos das outras pessoas. Olhando por outro lado, para acreditar em liberdade, como antigamente, você tem que acreditar que há algo precioso em cada pessoa humana. E é claro que isso vem da Bíblia. Imago Dei, nós todos fomos criados à imagem de Deus. Portanto, todo ser humano tem direito ao respeito, à dignidade e à liberdade, e que é único na religião bíblica. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Quase todas as ideias que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação, nossos pais fundadores pegaram direto da Bíblia. Acho que é por isso que a esquerda só tem problemas com uma única religião, o cristianismo bíblico. Eles nunca se queixam da separação de igreja e Estado, quando se trata de islamismo, budismo, hinduísmo, ou qualquer outra religião. É uma velha questão. Vamos acreditar em Deus? Ou vamos brincar que nós somos Deus? Na essência, é uma rebelião contra Deus e as leis de Deus. Essa é a batalha, é aí que eles investem. É por isso que o cristianismo é o alvo. Ditadores da esquerda, Hitler, Stalin, Mao, Fidel Castro e todos os outros, sempre chegam ao poder agindo como se eles fossem mudar as coisas e torná-las melhores para o povo. Contudo, a história tem nos mostrado os resultados devastadores que acontecem toda vez. Não há um exemplo na história de governos grandes que não abusaram de seu poder sobre o povo. Mas as pessoas que acreditaram no Deus da Bíblia e que seus direitos são um presente dele para todas as pessoas, sempre defenderam a preciosidade de cada vida humana.
Você olha para aqueles que lutaram de verdade pelos direitos humanos ao longo dos tempos, e são os que têm fé em Deus, que lutam contra a escravidão, e são os que hoje lutam pela santidade da vida humana. Depois de estudar este tema pelos últimos 2 anos, e ler centenas de livros, artigos e discursos, cheguei à conclusão de que, estando a esquerda ciente disso ou não, seus planos e metas podiam ser resumidos simplesmente: eles estão em guerra com Deus. Um povo que é moral e acredita que seus direitos vêm de Deus, não apenas não querem o que eles estão vendendo, mas também nunca precisam dessas coisas. E eles sabem disso. Educação. Me dê 4 anos para ensinar as crianças, e as sementes que semeei nunca serão arrancadas. Vladimir Lenin, fundador da União Soviética. Minha investigação me levou a um grupo dedicado a garantir que as crianças não recebam uma boa educação. É realmente chocante. A escola de Frankfurt foi uma espécie de posto avançado na América do socialismo europeu. William Weizenberg, com mais alguns bolcheviques, fundou a escola de Frankfurt. Os 2 principais membros são Herbert Marcuse e Franz Neumann. Franz Neumann era na verdade um agente soviético. Seu propósito era dominar todo o sistema educacional do Ocidente e particularmente dos Estados Unidos. Bertrand Russell, que trabalhou com a escola de Frankfurt, disse: usando técnicas psicológicas para ensinar as crianças, seremos capazes de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Com a ajuda de John Dewey, ele traz estes alemães para a América em 1933, e despeja-os em Princeton, Berkeley e Brandeis, para ir atrás da educação e mídia. Os objetivos eram o ensino da homossexualidade e sexualidade para as crianças, a promoção do consumo excessivo de álcool e, o maior de todos, a destruição da religião nos Estados Unidos. Eles basicamente iniciaram a deterioração da sociedade. As escolas são controladas pelo Sindicato dos Professores, Associação Nacional de Educação, NEL. Se você olhar para sua plataforma e objetivos, você pensará que se trata de uma organização socialista ou comunista. Eles são a favor de toda a agenda feminista, a começar pelo aborto livre. Financiados pelos impostos, eles são a favor de toda a agenda de direitos gays, e a favor de toda a agenda globalista. Eles são extremamente contra os pais. Se esforçam para levar as crianças a abandonar os valores de seus pais. A NEA não tem paciência nem tolerância com professores tradicionais. Eles estão à procura de pessoas que querem ser agentes de mudança. Eles querem jogar fora todas as lições de história, para então tentar impor seus pontos de vista e ideias às pessoas. Eles atuam como ativistas. Você vê os efeitos no rebaixamento dos padrões educacionais. Não há mais o estudo dos clássicos ou do civismo, ou da formação da Constituição dos Estados Unidos. Só a educação progressista. É tudo baseado em interesses políticos, os ismos, a atual moda dos ismos, o ambientalismo, o racismo. Eles estão treinando-os para o coletivo, e para uma mentalidade coletivista, e uma mentalidade de dependência. E parece que eles querem as pessoas ignorantes. Assim elas ficam sob a custódia do Estado. Se você controlar essas instituições, então você pode controlar tudo. Eu acho que um dos principais problemas que enfrentamos é o pais ingenuamente pensarem que as escolas hoje são as mesmas como quando eram jovens. Eles não percebem que há uma batalha acontecendo pelos corações e mentes de nossas crianças. Esse é um jogo todo. Se você estiver com mais de 25 anos, talvez eles ainda tentem te corromper. Mas o jogo é corromper dos 15 aos 25 anos de idade ou menos. E agora eles chegaram à primeira série, com coisas como fulana tem 2 mamães, o companheiro de quarto do papai e a parada do orgulho gay. E agora, na 8ª série, eles distribuem camisinhas com as cores da escola, porque é muito patriótico. É óbvio que se você guiar uma criança desde cedo, você pode alterar seus valores longe dos valores de seus pais e levá-los a seguir você.
E eles dizem isso abertamente. A NAI aprovou uma resolução dizendo que querem as crianças desde o nascimento. O Manifesto Comunista também diz que o Estado deve assumir o controle das crianças ao nascer. A esquerda sempre foi boa em disfarçar sua verdadeira agenda através de frases feitas de palavras familiares a nós, mas dando-lhes novas definições. Justiça social é a frase do momento e está sendo usada para ensinar às crianças que as ideias marxistas fracassadas do passado devem ser nossa luta de hoje. Você vê esse programa da justiça social de hoje, que é a palavra da moda para o socialismo, comunismo e o marxismo. O que Bill Ayers ensina está nas universidades e a justiça social é ensinada no ensino médio em todo o país. Justiça é uma coisa boa. Se você começa a chamá-la de justiça alguma coisa, então você está modificando-la. Isso significa que você está tirando-a de um grupo de pessoas e dando a um outro grupo. Eu chamo isso de socialismo. Quando eles ensinam justiça social nas escolas, eles não estão falando de livre iniciativa, capitalismo e responsabilidade individual. As coisas que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação. Eles estão falando das coisas que fizeram tão mal a Europa, a União Soviética e a China. Quanto mais permitimos que as escolas ensinem às crianças que os Estados Unidos têm tantos defeitos que nem vale a pena mantê-la, ao invés de que, mesmo com seus defeitos, é o maior país que já existiu, menor é nossa chance de tirar as pessoas da rua sem saída que estamos no momento. Um caminho que promete dar-nos um mundo perfeito, contanto que desistamos da nossa soberania e nossa liberdade. Você vai encontrar cada vez mais o que é chamado agora de juramento ao planeta. Não queremos mais o juramento de lealdade à bandeira dos Estados Unidos, pois isso é considerado nacionalismo. E, claro que os socialistas, comunistas, marxistas e a extrema esquerda do país não querem nada com isso. Eu juro fidelidade ao mundo, de cuidar de terra, mar e ar, honrar todos os seres vivos, com paz e justiça em todo lugar. Isso surgiu na cidade de Superior, Wisconsin, então Superior era sua cobaia, e se falou muito pouco contra isso, e então foi para a próxima e assim por diante, e em pouco tempo você tem o sistema escolar inteiro em pé, dizendo, juro fidelidade ao mundo em vez de juro fidelidade aos Estados Unidos. Antônio Gramsci percebeu que, se você tomar posse das instituições e da cultura, você poderá usá-las para influenciar a sociedade, para criar o homem socialista que você quer. Acho que a parte mais brilhante de seu plano foi que ele percebeu que não só poderia criar um homem que quisesse um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo, mas, e este é o gênio de Gramsci, você poderia criar um homem que precisasse de um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo. Um homem tão estupidificado e tão minimizado na sociedade, que não teria capacidade nem o caráter para cuidar de si mesmo. A razão disso ser tão mortal para a América é que uma vez tendo parte da população nessa categoria, nossa limitada e constitucional forma de governo não é mais possível, porque essa estrutura não suporta a muitas pessoas. Estamos nos aproximando desse ponto de inflexão rapidamente. Eles têm sido bem-sucedidos. O socialismo e o marxismo andam juntos como Maria e seu cordeirinho. A população em geral sabe muito pouco sobre o que os socialistas estão para fazer. Se você procurar o socialismo, você vai encontrar os comunistas radicais logo atrás. Uma das principais vias tem sido através da chamada Convenção Progressista do Congresso. 20% do Congresso dos Estados Unidos é membro desta organização. Eles têm presidência da maioria das comissões da Câmara e são certamente o bloco mais poderoso no Congresso. E praticamente todos eles estão vinculados aos sociais-democratas da América, o Partido Comunista dos Estados Unidos, ou outras organizações radicais. Estamos vendo neste exato momento se concretizar. Do ponto de vista dos socialistas fabianos de 1883. Esses caras não desistem. E eles vão a todo vapor, porque sabem agora tem a oportunidade de mudar a América de uma vez por todas.
E eles vão com tudo. A esquerda criou uma multidão de fundações organizações sem fins lucrativos, muitas das quais usam nossos impostos para moer a América. Eles usam todos os tipos de palavras patrióticas para mascarar um radicalismo de esquerda que quer escravizar o povo, assim como o comunismo fez. Os comunistas vão deixar os socialistas irem longe. Em seguida, no final, os comunistas se virarão contra seus companheiros socialistas e vão exterminá-los também. E eu acho que eles estão muito perto disso. E comunistas radicais assumirem o controle. Uma coisa que nós temos que reconhecer é que este é um inimigo interno. Não são apenas pessoas com ideias diferentes. Não são apenas pessoas legais que têm ideias engraçadas e bobas que eles acabarão descobrindo que não eram muito maduras. Não. Essas pessoas são inimigos muito perigosos. E eles querem derrubar o país e impor o sistema socialista, o que significa extrema dificuldade para a grande maioria das pessoas. É tarde demais. Não. Talvez traiçoeiramente perto. Nunca é o fim, até que tenha acabado. Quando a senhora gorda canta, como diz o ditado, quando a senhora gorda canta, acabou. Agora ela deve estar limpando a garganta. Não, nós não estamos num ponto sem retorno. Mas já está escurecendo. Não há tempo para ser descuidado, isso é certo. Passamos muitos anos pensando que por termos republicanos na presidência, ou o mercado de ações estar indo bem, que está tudo bem. É por isso que a esquerda ganhou tanto espaço. Não importa quem está no poder. Eles continuaram avançando com a sua agenda. Bem, eu acredito que esta é a nossa última chance de empurrá-los para trás. O que deve ser feito? Se eles querem fazer algo, temos muito trabalho pela frente. Eu acredito que uma das coisas que podemos fazer, que terá um impacto profundo na América, é orar. Assim que levantarmos dos joelhos, precisamos ficar em pé e nos informar do que está acontecendo no nosso país. Gaste tempo lendo. Entenda a filosofia e objetivos deles, e expressar àquelas pessoas que elegemos, o que queremos que elas façam, e o que acreditamos que seja certo. E se elas não nos atenderem, então temos que tirá-las de lá e colocar outras no lugar. Uma das coisas que eu acho que as pessoas que acreditam em nosso país e nos nossos valores podem fazer é defender sinceramente esses valores. Expor seus pontos de vista. Tem horas que você tem que falar, e você tem que chamar as coisas pelo nome. Precisamos estar dispostos a sermos criticados, e não ficarmos em silêncio por causa das críticas. Martinho Lutero disse, se formos fiéis em todas as batalhas, mas não na batalha principal, então nós somos traidores da causa. Eu gosto da citação de Abraham Lincoln, o silêncio faz covarde o melhor dos homens. E nós precisamos de muitas pessoas falando agora. Temos a obrigação de falar a verdade sobre as políticas que estão nos levando ao oposto da vontade de Deus. Espalhe na sua igreja. Espalhe as pessoas que você tem contato. Traga-os até o atual nível do que está acontecendo. Precisamos organizar aqueles que nos cercam, mobilizando os grupos de pessoas com quem temos contato. E, sendo a sua fonte de informação, podemos ter um resultado extraordinário. Lenin disse que a minoria organizada vai derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. As pessoas precisam ser muito inteligentes no uso dos meios de comunicação, usando o poder de YouTube ou coisa parecida, para educar tantas pessoas quanto possível. A esquerda vem trabalhando há décadas para nos afastar de Deus e suas leis. E nós precisamos estar dispostos a sacrificar o que for preciso para direcionar nosso país de volta para ele. As pessoas que foram à guerra por nossa nação, eles realmente pagaram um preço.
E um dos valores americanos era: nós pagaremos o preço pelo que é certo. Vamos dar tudo de nós, se for preciso, nossas próprias vidas. Isso era um valor americano. É por isso que é alto, tão heróico e honroso quando há um soldado nos defendendo. Nós precisamos lembrar que, quando olhamos para os que consideramos heróis do passado, não eram pessoas que acompanhavam o status quo. Eles não eram pessoas que diziam apenas o que era bem aceito naquele momento da história. Eram pessoas que se levantaram contra o mal que estava sendo cometido contra a sua cultura na época. É por isso que eles eram heróis. Nunca se esqueça do poder de um indivíduo americano. Eles podem ter um poder inacreditável apenas pelo fato de que se dispuseram a fazer. Acredito que essa seja a única esperança que temos como nação. A esperança não é encontrada na retórica. A esperança está em Deus, no Deus da criação. E nossos fundadores estavam em aliança com este Deus. Precisamos de cristãos que oram, dedicados, informados, determinados, e que fazem as coisas acontecerem. O tempo só me permite apresentar uma fração do que eu encontrei. A razão pela qual eu chamei esse filme Agenda é porque eu queria fazer uma distinção clara entre o que eu estava pesquisando e todas as teorias da conspiração por aí. O dicionário diz que conspiração é um plano mal formulado em segredo por duas ou mais pessoas. Mas uma agenda é simplesmente uma lista de coisas a serem feitas. A cada momento de minha investigação, encontrei agendas de pessoas e grupos de esquerda delineando seu plano em suas próprias palavras. Eles têm feito a maioria destes planos a céu aberto. Alguns de vocês devem estar pensando que essas ideias marxistas não são a ameaça mais grave que enfrentamos. E quanto ao Islã militante, nossas fronteiras abertas, a dívida pública ou até mesmo a China. Bem, eu concordo. A América está enfrentando muitas ameaças graves agora mesmo. Mas a razão pela qual eu acredito que esta seja a mais terrível é porque esta está nos destruindo por dentro. Através do politicamente correto e emburrecimento, está nos levando a perder a nossa capacidade de chamar o mal de mal e se levantar contra ele. Temo pelo nosso país. Se continuarmos a fazer as coisas como de costume, desinformados, sem consciência do que está acontecendo, então essa pequena minoria que tem um plano e são ótimos em organizar os desinformados e perdidos, certamente terão o seu plano realizado. Eu espero que você perceba que não apenas a seus filhos e netos que pagarão o preço terrível de viver nesta sociedade que eles estão tentando criar. Não, vai ser muito pior que isso. Toda vez que uma civilização declina, ou um país cai militarmente ou economicamente, alguém preenche a lacuna. E se você olhar o mundo agora, será a China, que está maciçamente armada. Temos a Rússia, que está se tornando cada vez mais beligerante. Você tem um mundo islâmico radical que trabalha de mãos dadas com os russos e os chineses o tempo todo. Você tem a América Latina praticamente vermelha. Você tem uma neutra Europa socialista. Agora, isso não só vai afetar somente a América, vai afetar cada país restante do mundo livre. E este é o ponto que os americanos precisam de entender. Se a América declina economicamente, ele cai militarmente. Se a América cai militarmente, todos nós caímos junto. O mundo livre está acabado. E estará acabado por muito, muito tempo.